E aí, então, nós vamos entrar, falamos dos direitos, todos esses direitos precisam ser garantidos e eles estão nos campos de experiências. Nós vamos, então, para os campos de experiências. O primeiro campo de experiência que nós vamos ter é o eu, o outro e o nós, tá? E aí, depois, nós vamos ter essa questão do eu, do outro e do nós. Ele vai trabalhar as questões, a minha percepção, a percepção do outro, o diálogo, as rodas de conversa, né? Eu perceber o outro me perceber, eu cuidar de mim, o outro cuidar do outro, né? E corpo, depois nós vamos ter o segundo campo de experiência, que é corpo, gestos e movimentos. O que vai estar dentro daqui, né? É como se fosse a educação física ali, né? Mas para além disso, então a gente tem a compreensão desse corpo, a compreensão dos gestos, a compreensão dos movimentos, né? Sejam os movimentos amplos, os movimentos finos, pular, correr, seja se apropriar da tesoura, do lápis, né? Então, tudo isso está dentro desse campo corpo, gestos e movimentos. Depois nós vamos ter escuta, fala, pensamento e imaginação. E aí aqui a gente tem trabalho com a cultura escrita, trabalho com a imaginação, faz de conta, com a leitura, trabalho com as diversas falas, né? Que nós também vamos ter a roda da conversa, vai perpassar aí por diversos campos, apesar de algumas vezes não estar com essa nomenclatura, né? E aí nós vamos ter então o campo espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, que é a compreensão do espaço, a geografia, a história do tempo, a matemática na quantidade e nas relações e nas transformações, né? É importante destacar que o documento se preocupa com a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Nós precisamos pensar isso, né? E precisamos pensar isso da maneira correta, da maneira certa, né? A criança, ela passa por uma transição. De repente, ela tem parque, ela tem comumente bastante tempo para brincar, e aí espaço ao ar livre, pouca sala de aula, e de repente ela está dentro de uma sala de aula o tempo todo. E aí ela vê uma carga muito grande de leitura escrita, alfabetização, e os campos de experiências parece que não vão tendo tanto valor, não é? Então precisa ter uma transição. Não que essa educação do ensino fundamental seja a correta, certo? Mas precisa ter uma transição. Tá? Precisa se pensar, quando a criança ela vai para uma educação infantil para o ensino fundamental, precisa fazer com que seja menos doloso para ela, né? E com que ela entenda melhor. Então, falando um pouquinho aí do eu, do outro e do nós, vamos entrar agora nas especificidades, falando um pouquinho da transição, vamos entrar nas especificidades do eu, do outro e do nós. Você já pensou nesse campo de experiência, o que você conseguiria trabalhar, o que daria? É importante tentar fazer essas relações, identificar será que, como era chamado antes o eu e o outro nós, o que poderia ser em um currículo está dentro daqui do eu, do outro e do nós, né? Então traz a importância da interação da criança com outras crianças, com adulto, destacando as experiências relacionadas com a construção da identidade, né, as características das diversas culturas, dos diversos pontos de vista, né? A criança ela vai descobrir o seu eu, o seu ser, ela vai descobrir o outro e ela vai descobrir o nós, tá? Nós somos constituídos de eu e do outro, então ela vai perceber isso, né? E é isso que esse campo vai possibilitar o trabalho, esse campo de experiência, né? Ela vai desenvolver o sentimento de pertencimento, o respeito às diversas culturas também, né? Aí nós vamos ter, então, o corpo, gestos e movimentos, né? Vai trazer a importância do corpo, que é pelos sentidos, dos movimentos impulsivos, intencionais, coordenados ou espontâneos, que a criança ela vai explorar o mundo, o espaço e os objetos ao redor. Então, com isso tudo, a criança ela vai conseguir explorar
todas essas questões, né? E esse corpo, então, ele precisa ser um corpo em que ele vivencia vários circuitos, vários obstáculos, vários desafios e várias possibilidades, tá? Aí nós vamos agora para traços, sons, cores e formas, né? Traz o importante contato da criança, né, com as manifestações artísticas, culturais, científicas, né? E vai contribuir para que a criança desenvolva, então, traços, sons, cores e formas, né? Ela vai desenhar, ela vai pintar, vai fazer esculturas bidimensionais, esculturas tridimensionais, né? Ela vai desenvolver o senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmo, dos outros e também da realidade que cerca, né? Então, é a partir desse contato que a criança ela vai desenvolver a sua própria forma de se expressar no mundo. Então, ela vai ter elementos, ela vai ter traços, sons, cores e formas para se expressar. Então, logo ela vai desenhar para se expressar. Se ela tiver que desenhar uma árvore, é porque ela está vendo uma árvore, ou ela viu uma obra de uma árvore, e não porque a professora fez 2 palitinhos ali na lousa e uma nuvenzinha para ela desenhar. Né? Vai ter um sentido. E aí a gente passa aqui a não ter aqueles desenhos dirigidos, estereotipados, passa a não ter sentido entregar uma ficha para a criança pintar, porque isso não é uma expressão, né? Mas é muito mais do que eu entregar o lápis para ela e deixar ela desenhar e ela pintar, entregar um pincel para ela, deixar ela pintar, né? Para além dessa questão de somente preencher uma linha, né? Ela vai conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais também, né? Vai expressar a linguagem, como as artes visuais, a pintura, a música, o teatro, entre outras.